Romanos capítulo 1, verso 16. José fala: Pedro, que bênção para você aqui. Um abraço para ele hoje. Glória a Deus. Romanos 3, aliás, 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus amados, Paulo escreveu esta carta aos irmãos em Roma. E quando eu estava pensando sobre esse texto, eu fiquei pensando por qual motivo, por qual razão Paulo ia dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho. Por que Paulo disse isso? Porque se você for analisar o histórico de Paulo, ele chega em uma das suas cartas e diz: olha, eu levei 39 açoites mais um. Olha, eu já fui preso, eu já sofri processo já tentaram me matar 3 vezes, já me açoitaram tantas vezes, e eu trago em mim as marcas de Cristo. Por isso que Paulo, se os irmãos não sabem, Paulo tinha dupla cidadania. Ele era romano e ele também era da tribo de Benjamim. E ter dupla cidadania na época é coisa de gente que tem dinheiro. A história diz que o pai de Paulo comprou a cidadania romana dele. Então Paulo era romano. Se fosse hoje, é como se Paulo tivesse a cidadania americana e a cidadania brasileira. Entende? Paulo era romano e era judeu. Paulo era judeu e era romano. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel, que era uma das 3 escolas mais respeitadas do tempo de Paulo. Paulo estudou, na linguagem de hoje, Paulo estudou na escola particular com os melhores e o maior professor da lei judaica da época. Então Paulo conhecia a lei de cima a baixo, de baixo a cima, todo o artigo, todos os 613 parágrafos ou diagnósticos que a lei determinava. Paulo conhecia. Por Paulo ser um camarada de alto padrão, ele teve uma certa vez que ele disse assim: eu dou graças a Deus que falo mais línguas do que vocês. Paulo tinha um padrão de vida qualificado. Antigamente, para você ser um criador de tenda, era uma profissão bastante respeitada na época, porque a maioria das casas eram feitas de tenda. Os irmãos sabem que não existia concreto, os irmãos sabem que não existia essa visão de casas que nós temos hoje. O povo vivia de forma, assim, momentaneamente num lugar, momentaneamente em outro lugar, e Paulo vivia de construir tendas, de costurar tendas. Paulo tinha uma condição financeira muito boa, porém ele se absteve de tudo e agora passou a ser um homem perseguido, açoitado, caluniado, preso, humilhado. Aí alguém pergunta a ele, faça uma conjectura: e aí, Paulo, faça uma comparação entre a sua vida de antes, de perseguido, entre a sua vida de agora, aliás, de perseguidor, entre a sua vida agora de perseguido. Faça uma comparação, Paulo, entre aquele ferrenho cidadão romano para esse discípulo desse Jesus que disse que morreu e ressuscitou. Faça uma comparação, Paulo, se você não regrediu na situação. Aí ele responde: não, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas por quê? Porque quando eu prego, a mensagem tem poder. Quando eu prego, o Evangelho transforma. Quando eu prego, o Evangelho traz salvação. Quando eu prego, o Evangelho me dá autoridade. É poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também o grego. E Paulo, com essa mensagem, estava dizendo: eu hoje vivo pregando, hoje eu vivo vivendo, hoje eu sou um atalaia, hoje eu trago em mim as marcas de Cristo e não vou me envergonhar disso. Glória a Deus. E eu vou dizer para você, muitos de nós precisamos aprender com Paulo. Não se envergonhar do Evangelho. Teve uma época que eu fazia questão de andar com a Bíblia menorzinha que tivesse, para andar com ela no bolso. Porque meus amigos, lá na época dos 17, 18 anos, iam zombar de mim. Mas também quando Jesus disse: eu entrei na sua vida para trazer uma transformação em você, eu fazia questão de levar a Bíblia. O crente que não tem vergonha do Evangelho, tem vergonha do mundo. O crente que não tem vergonha do Evangelho, tem vergonha de dizer assim: poxa, como é que hoje eu fui para carregar e não fui para... O crente que não tem vergonha do Evangelho, ele tem a ousadia
de olhar para o seu vizinho, para o seu amigo, para os seus conhecidos e dizer: ei, vamos para a igreja hoje, vamos ouvir a palavra de Deus hoje, vamos ver se Deus toca no coração, se você permitir. Por que você está me convidando? Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele tem poder, pois ele é poder, pois ele está na minha vida e quer entrar na sua vida também. Os amigos de Paulo, certamente, aqueles que perseguiram a igreja, lá em Atos capítulo 9, o abandonaram. Você pode perceber que Paulo não tem aqueles amigos que estavam com ele quando ele saiu e se encontrou com Jesus em Damasco. Aqueles amigos não são mais citados. Quem entra no Evangelho, o Evangelho entra nele. Ele muda completamente a sua forma de ser, de falar, as suas certas amizades. Paulo mudou. Quem olhava para Paulo dizia: oxe, não é esse o que perseguia? Mas agora ele, em vez de ser perseguidor, ele agora é perseguido. Mas não é esse que matava aqueles que se diziam cristãos? Mas agora ele está quase sendo morto por Roma, mas escrevendo cartas para a igreja. Mas não é esse aquele que caiu lá do rosto no chão, capítulo 9 de Atos? Mas agora ele está cheio do Espírito Santo, curando enfermos, libertando vidas. Por quê? Porque ele agora tem o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, que é salvação para todo aquele que nele crê. Quem tem o Evangelho faz como Paulo. O que Paulo fez? Paulo olhou para ele e disse: eu prego o Evangelho de Cristo, que transforma os pecadores, dos quais eu sou psicólogo. Quem vive o Evangelho olha para si e não se vê melhor do que ninguém. Ele se acha o pior. Mas quando Cristo entra na sua vida através do Evangelho, ele diz: eu sou o principal pecador. Mas a partir de hoje, quando o Evangelho entra na minha vida, eu sou o principal proclamador do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Paulo era um camarada ousado. Paulo era um camarada que a história diz que ele tinha um problema de visão. Paulo era um camarada que chegou para Deus, pediu 3 vezes para ser curado de um problema que a Bíblia não relata que o problema foi. Mas a resposta de Deus para ele foi: Paulo, chega de pedir isso, eu não vou fazer. A minha graça para ti já é suficiente. Quem tem o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, tem uma graça abundante que jorra de dentro do seu coração. Amém, glória a Deus. Não tem como um crente que conhece o Evangelho de Cristo, que vive o Evangelho de Cristo, se conformar com esse mundo. Eu entrei na Folha Miúda agora. Pense na zoada, na perturbação, no som alto, na zoeira. Eu digo: meu Deus do céu, como é que esse povo foi? Que é isso? Que bagunça é essa? Enquanto isso, enquanto eles estavam comemorando, tomando Heineken, né? Enquanto eles estavam comemorando, tomando Heineken, não sei que desgraça é isso, sem chamar o nome. Eu estava vindo para a igreja dizendo para minha esposa: eles se alegram com álcool, a gente se alegra com o Evangelho. Ei, a alegria do crente não é por causa de XY candidato. A alegria do crente é porque tem o nome escrito no livro da vida, porque ele tem em si o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para transformar aquele que crê. Ô pastor, mas eu sei que tem Jesus. Por que eu não fui transformado ainda? É porque a sua fase de crer está num processo de crescimento. Por isso que a palavra é crer. Tem gente que crê e o Evangelho transforma assim. Tem gente que crê e o Evangelho vai transformando gradualmente. Mas todo aquele que tem o Evangelho dentro de si, ele vai sendo transformado. Paulo foi transformado assim. Talvez eu e vocês somos transformados de forma processual, mas todos nós somos transformados pelo poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Se alguém não for transformado pelo Evangelho, o problema não está no Evangelho, o problema está em mim, que não crê. Se eu ainda não consigo ter um nível suficiente para olhar para a Bíblia, olhar para Jesus e dizer: a minha prioridade é Cristo, o problema não está na Bíblia, o problema não está em Jesus, o problema está em mim, que ainda estou no processo. Glória a Jesus. Minha esposa compra uns bolinhos, acho que é de queijo, aquele negócio. Aliás, comprava, né? Não compra mais não, ela comprava. E eu percebi que quando passava 30 minutos no fogo, os bolinhos de queijo vinham no tamanho. Quando passava 50 minutos no fogo, o bolinho de queijo vinha um tamanho maior. Quando passava em 1 hora no fogo, o bolinho de queijo vinha um pouquinho maior. Aí eu percebi que quanto mais cozinhava, mais ele crescia. Quanto mais a temperatura subia, mais ele crescia. Pense nos bolinhos de queijo gostosos para quem é amado. Mas perceba bem. Perceba bem. Quanto mais a coisa esquentava, mais o bolinho de queijo crescia. Aí quanto
mais eu entendi naquele processo o seguinte: o crente é como aqueles bolinhos que entram no forno. Quanto mais a coisa esquenta, mais ele diz: eu vou ser fiel ao Evangelho de Cristo. Quanto mais a temperatura cresce, mais ele diz: eu vou ficar mais firme. Quanto mais o vento bate, mais ele diz: eu não nego a Cristo. Paulo colocou o pescoço em cima de um tronco e disse: pode cortar o pescoço, mas eu não nego a Jesus. Por que, Paulo, você está mandando eu cortar o seu pescoço? Porque eu já combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já me espera um excelente galardão, não só para mim, mas a todos aqueles que amam o Evangelho. Você já pensou? O crente Paulo, que matava os crentes, bota a cabeça em cima de um tronco e diz: pode cortar meu pescoço, mas negar Jesus eu não nego. Glória a Deus. Quando Paulo estava preso, ele escrevia: tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto Paulo estava preso, ele escrevia: escrevia o quê? Romanos capítulo 8. Versículo 1: porque nenhuma condenação há para os que já estão em Cristo Jesus, pois esse estágio não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Enquanto Paulo estava preso, ele escrevia a carta a Filemão. Quando Paulo estava preso, ele escrevia a carta a Tiago. Quando Paulo estava preso, ele escrevia a carta aos irmãos de Corinto. Quando Paulo estava preso, ele escrevia a carta aos irmãos de Tessalônica. Mas Paulo não parava de escrever, de levar a salvação, de pregar o Evangelho. Mais preso, mais solto. Mais preso, mais livre. Mais preso, mais pregando. Mais preso, mais ganhando alma. Mais preso, mais vivendo o Evangelho. Por quê? Porque não tinha vergonha disso. Glória a Deus. Não tem como você ser crente e ter vergonha do Evangelho. A gente tem vergonha daquilo que nos faz vergonha, mas aquilo que faz o nome de Jesus brilhar na nossa vida, nós não fazemos, não temos vergonha. Não precisa, não pense que eu vou ficar constrangido. Se alguém no shopping ou em algum lugar me perguntar: o senhor é crente? Eu dou glória e digo: em nome de Jesus. Se o senhor não for ainda, venha para cá, venha aceitar Jesus, que a gente ora agora. Por quê? Porque se você vive o Evangelho, não tem como ser vergonha. Glória a Deus. Eu me lembro que eu vivia bem desmantelado. E eu era vizinho de um pastor, vizinho não, era próximo, um pastor da quadrangular. E o pastor da quadrangular, meia-noite, achou de bater na minha porta. Eles missionários, vamos ali discussão da noite. Eu disse: oxê, pai, essa hora é meia-noite. Ele disse: tem hora não, pai. Da mãe não tem relógio, não. Disse: rapaz, veja aí como é que o senhor vai fazer. Tem alguém que vai ir com o senhor aí, não? Porque eu estou até meio com sono. Não é coisa rápida. Não, mas eu estou. Era nada, porque eu estava bem desmantelado e com medo do demônio fazer vergonha. Glória a Deus. Já pensou? Eu vou orar pelo demônio com o pastor lá e o demônio diz: sai daí, rapaz, que eu penso que eu não sei quem é tu, não. Eu vi isso, José, em Escada, Pernambuco. Eu fui tocar lá no evento. Aí daqui a pouco os irmãos começaram a cantar e uma mulher manifestou assim. Aí o pastor lá do culto mesmo chamou um diácono. Eu acho que ele disse assim, né? Vai expulsar esse demônio aí que eu não vou descer do culto, não. Eu acho que ele falou isso. Quando o diácono desceu do culto e foi em direção à mulher, a mulher veio: ha! Não vem pra cá não, que eu vou te dizer aqui no meio de todo mundo, mas tu estava semana passada na quarta-feira, vem! O diácono pegou a porta direita. Quem fica aqui é outro. Sabe o que é isso? Ele fazendo vergonha no Evangelho, o diabo faz vergonha a ele. Mas o crente que vive o Evangelho. Aí passa o pastor, hoje, se eu morasse aí lá, se ele passasse lá: vamos lá, vamos na hora. Vamos agora. Quem não se envergonha do Evangelho, quando alguém chama você para orar, para alguém ser liberto, para orar, para alguém ser curado, isso é negócio para o pastor, não, filho. O mesmo Evangelho que eu vivo, que você vive, nós vivemos. Eu já disse isso aqui, repito: a mesma autoridade que você tem, nós temos, é a mesma. Agora, quem dá prioridade ao reino, como nós estamos dando hoje, em vez de estar batendo palmo para o prefeito que elegeu, para o vereador que elegeu, para qualquer candidato que foi eleito, para quem dá prioridade ao reino, quando chegar a oportunidade de você ir ser usado por Deus, aí o Espírito Santo diz: vá, meu filho, faça que eu estou com você. Vá, meu filho, faça que eu estou contigo. Vá, meu filho, faça que eu vou usar a tua boca, vou usar a tua voz, vou usar as tuas mãos. Vá, faça que eu estou com você. Mas jamais se envergonhe do Evangelho. Eu não gosto, eu detesto aquelas pessoas que... As pessoas perguntam: o senhor é crente? Eu acho que... Só, meu irmão, em nome de Jesus.
Amém. Aqui só um irmão que eu conheço. Meus irmãos, o senhor está com o nome escrito no livro da vida. Sabe, eu nunca vi esse livro, não. Meu amigo, a certeza que você tem que o Evangelho entrou em você é a mesma certeza que você tem que se preparar no céu. A minha esposa só vive dizendo, estou me enchendo a paciência já com ela. Eu já disse que quer morrer com 60 anos. E eu não quero ficar viúvo, não sei. Jamais. Mas ela disse que quer morrer com 60 anos. Se for acidente de carro, não quero estar junto, não. Mas percebe, ela me diz todo dia. Tem hora que até que eu perco a paciência. Tá bom, já sei disso. Com 60 anos, se você não for, tá vendo você aí. Eu sei disso, já sei. Ela diz todo dia. Você tá vendo, então, gente. Aí, mas sabe o que é isso? É porque ela tem certeza. Se fechar os olhos aqui, abre não. Eu não vou negar para você. Tem dia que eu oro por mim, já está acontecendo alguma coisa. Eu estou frio, estou gelado, estou doente espiritualmente. O que está acontecendo? Eu oro aqui por mim, parece um negócio. Não é todo dia que aquela convicção está dentro de você queimando. Não vou dizer a você que é todo dia, mas é quase sempre. Quase sempre a convicção está queimando no meu coração. Quase sempre. Agora tem uns dias que eu me acordo assim, bem desviado. Como assim, pastor? Sem vontade de ler a Bíblia. Bota um louvor, eu olho assim, rapaz, estou meio estranho, hoje eu dedico esse negócio. Aí depois eu olho para mim e digo, pai, e cadê o crente? Cadê? Mas é raro isso, é muito raro. É muito raro. Eu já me belisquei para ver se eu estava sonhando. Eu já tive essa fase. Aí, pastor, isso acontece comigo também. Agora é raro, muito raro. Agora, a maior parte do tempo você tem que olhar as situações e dizer, não, estou preparado para a guerra, para o que der vier. O sangue pode dar na canela. Não tem problema. No mês de novembro, Jesus já me avisou que vem mais luta aí pesado. Mas eu estou preparado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o crente não se envergonha do Evangelho. O Evangelho dá unção para ele, dá autoridade para ele, dá ousadia para ele. Então, o Evangelho está dentro do crente, não deixa ele esfriar. Eu duvido você pegar um milho quente e segurar na mão assim, dizer, beleza? Você fica assim, ó. Um crente que está quente, está cheio de Deus, está cheio do Evangelho, é como uma pipoca dentro da panela. Ele pula, ele salta, ele grita, ele dá glória, ele dá aleluia, ele dá amém. Mas não passa por luta, não passa, mas a alegria é maior. Por quê? Porque ele não tem vergonha do Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho não faz vergonha a ninguém, pelo contrário, o Evangelho é uma honra. Não tem como. Não tem como. Eu tenho 3 filhos. Tenho a linha com Jesus, muito índole. Tenho uma intimidade com Jesus, muito índole. Quem mexeu com Paulo se complicou. Você lembra? Aquele jeito que ele estava conversando com um camarada. Aí o camarada disse que dá um livro nele para ele não pregar o Evangelho para o líder do povo. Ele chegou para o camarada e disse, você vai ficar cego. Foi ou não foi? O camarada ficou cego na hora. Outro endemoniado atrás dele disse, aí estão 2 homens que pregam o Evangelho. Ele olhou para a moça e disse, sai para lá, demônio. A moça ficou liberta. Ninguém mexe com quem não se envergonha do Evangelho. Ande com a Bíblia na vida, ande com a Bíblia na boca, ande com a Bíblia nas práticas, ande com a Bíblia na mão, ande com a Bíblia na sua vida. O Evangelho. O poder não é meu, o poder não é seu. O poder é do Evangelho de Cristo. O poder está no Evangelho. Lucas tem 849 versículos. Todos eles demonstram o poder do Evangelho. João tem 21 capítulos, todos eles demonstram o poder do Evangelho. Marcos tem 16 capítulos, todos eles demonstram o poder do Evangelho. A Bíblia Sagrada fala do poder do Evangelho. Quem vive com a Bíblia, vive com Jesus. Quem vive com ele, pastor, eu conheço um camarada que não é crente, tem a Bíblia. Ele tem a Bíblia, mas a Bíblia não está nele. Tem gente que aceita estar na igreja, mas Jesus não está nele. Como é que você conhece uma pessoa que está na igreja, mas o Evangelho não está nele? Pelas prioridades que ele dá, pelo que ele faz, pelo que ele diz. Como é que você conhece alguém que vive o Evangelho da forma que ele é? É aquele crente que passa uma luta, ferre, você olha para ele e ainda tem coragem de sorrir. É aquele crente que a batalha está gigante, mas ele diz, eu sou mais que vencedor. É aquele crente que diz,
Irmão, o senhor vai ficar em casa, que o senhor hoje realmente foi um dia bem cansativo para o senhor. Quem? Eu ficar em casa? Não. Enquanto eu puder, a garganta eu tiver, eu vou estar dando glória a Jesus lá na igreja. Eu estava pedindo a Jesus esse dia, estava dizendo para ele, Jesus, a minha esposa ficou bem rouca. Não me deixe ficar tão rouca daquele jeito, não. Ele me deixou com tosse, mas a rouquidão não ficou nem um terço igual dela. Ela nem conseguia mirar, quanto mais falar. E eu ainda consigo falar. Sabe? Viva o Evangelho, irmãos. O crente que vive o Evangelho tem uma vontade tão grande de participar do corpo de Cristo. O crente que vive o Evangelho, e eu tenho orado para isso, para Jesus gerar no coração daqueles que ainda não são. A gente não vai pegar ninguém pela pega para batizar, não. Eu tenho orado para Jesus gerar no coração o desejo de batismo em vocês. Porque quando você faz isso, você vive o Evangelho de forma mais intensa. Sabe? Viva o Evangelho no seu trabalho. Tem gente que está morando naquele ambiente, não estou dizendo o caso daqui, mas eu conheço casos em Maceió. O camarada mora no bebedouro faz 30 anos. Os vizinhos vieram saber que ele era crente, não dá nem com 5 anos. O que é isso? As pessoas precisam saber que aqui em Sete Casas tem pessoas que não se vergonham do Evangelho. Sete Casas precisam saber que aqui em Sete Casas tem pessoas que, se alguém tiver doente, eles vão orar e Jesus vai curar. Sete Casas precisam saber que aqui em Sete Casas tem pessoas que, se qualquer pessoa se manifestar endemoniada, ela vai ser liberta através da oração de um irmão, de um crente aqui em Sete Casas. As Sete Casas precisam saber que nesta localidade Deus vai estar levantando uma turma de soldados valentes que não se envergonham do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ei, eu vou deixar para contar a bênção que Jesus deu depois que a coisa tiver assinada. Mas 70 não, 85% da documentação da igreja já saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa não é a bênção. Essa bênção é fraquinha. Deixa acontecer uma coisa que está vendo aí. Se acontecer, não vai acontecer. Em nome de Jesus. Ei, lembra do que eu estou te dizendo, não tem nada certo. Mas no dia das crianças aqui, que a gente está em dúvida se vai fazer uma data tem outra. A gente está olhando para Jesus mandar pula-pula, piscina de bolinha e as outras coisas, tudo gratuito. É Jeová que vai mandar. Glória a Deus. Por quê? A oração de quem não se envergonha do Evangelho. Glória a Jesus. Você vai ver o negócio aqui, eu já estou vendo. Aí vocês vão dizer, como foi que o pastor pagou? A gente pagou não, que oferecer. Glória a Deus. Vão oferecer para a gente, vão ligar, vão dizer, vou levar aí. Glória a Deus. Quando acontecer, aí eu vou chamar a pessoa aqui e vou dizer, eu pedi ou a senhora ofereceu? Você vai ver. Glória a E Deus. não vai aqui na pirata não. Vai vir de mais longe. Glória a Deus. Jeová vai mandar. Deus seja louvado. Tenha, viva esse Evangelho sem se vergonha, sem vergonha de Deus. Eita, meu Deus, vem, José Papeta, vamos esconder aqui para não me ver. Não, pai. Por quê? Não, porque eu estou aqui com uma cervejinha. Como é o nome? Raiva? Raiva? Não é raiva não, eu não. Aí, vai me ver. Aí a Josefa me vê. Ah, o pastor está se escondendo por quê? Eu vim aqui morrendo disso aí, tá? Não tem vergonha. Glória a Deus. Aí você acha que eu vou me envergonhar do Evangelho? De jeito nenhum. Você acha? Teve gente que perguntou para mim, como é que você troca Maceió para o sertão? Não, é porque eu quero ver a gente na vida. Eu vejo graça no lugar daquilo. É mesmo. Não tem melhor igreja livre. Glória a Jesus. Que Jesus mandar. Pode ser aqui, lá, no leste, no oeste, no nordeste, no centro-oeste, no sul. Foi Jesus que mandou, vá, sem vergonha. Glória a Deus. Use a autoridade do Evangelho. Pastor, eu não consigo ser assim, não. Você não consegue, você não usa a autoridade do Evangelho. Só use. Use a autoridade. O que foi que Jesus disse? Eu dou a vocês o mesmo poder que recebi. Lembrem, por favor, lembrem do dia das crianças aqui. Glória a Deus. Jesus vai mandar. Em nome de Jesus. Não sei se eu vou conseguir pular, mas quem vai mandar vai. Glória a Deus. Amém? Amém. Não Glória a se vergonhe. Que a sua vida seja uma pregação. Que a sua boca seja uma pregação. Que a sua mensagem seja transmitida através de um olhar. Que você seja o Evangelho. Eu não lembro quem foi que disse essa frase, mas tem uma frase que diz assim:
pregue com a sua vida. E se preciso, abre a boca. Eu tenho que pregar com a minha vida. Às vezes não consigo, mas tento. Glória a Deus. Vamos orar? Eita, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pelo telefone. As mãos olham pela minha garganta aqui. Rapaz. Com vocês é assim, depois de 10 horas, 11, bato na tosse. Que eu tem hora que eu penso que. Mas não está pior porque a gente está deixando. Mas eu não me está bem. Vocês precisam de oração? Amém. Eu preciso muito. Pai, eu não vou me expor este culto, Senhor. Eu te agradeço porque teve irmãos aqui em 7 casas que preferiram priorizar a tua presença, a tua casa, o melhor lugar, que é o lugar onde o Senhor habita. Pai, me faz mais crente, Senhor. Pai, me faz viver o Evangelho da forma que Paulo viveu. Pai, me faz ser parecido com Paulo. Pai, me faz ser imitador de Paulo. Pai, me converte totalmente de dentro para fora. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Esses irmãos, Senhor, que abriram mão, Senhor, do churrasco, que abriram mão da TV, que abriram mão de outras coisas, vieram para a tua casa hoje, Senhor. Dê uma bênção especial essa semana, Senhor. Se for problema na coluna, traga a cura. Pai, se for problema no relacionamento, traga a restauração. Pai, se for problema em qualquer área, Senhor, faça um milagre. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, agradecemos o teu nome para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as infinitas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e você que crê. Deus abençoe.